Vivemos tempos desafiadores, onde muitos enfrentam provações que testam a fé e a perseverança. As tribulações da vida podem trazer incertezas e inquietações ao coração, levando-nos a questionar o futuro e a nossa própria caminhada. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que, em meio às tempestades, há um refúgio seguro, a esperança que vem do Senhor. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas uma confiança firme na soberania e no amor de Deus. É a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que suas promessas são verdadeiras. A seguir, exploraremos como as Escrituras nos ensinam a encontrar esperança e paz, mesmo nas situações mais sombrias. Nos momentos de tribulação, muitas vezes buscamos apoio em pessoas, bens materiais ou nossa própria força. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o verdadeiro refúgio está nele. O Salmo 46, versículo 1 nos assegura: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa promessa revela que Deus não apenas está conosco nos momentos difíceis, mas Ele é nossa fortaleza, ou seja, aquele que nos protege e sustenta. Quando confiamos nele, encontramos força para suportar qualquer adversidade. Além disso, em Isaías 41, versículo 10, Deus nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa passagem nos lembra que, mesmo quando sentimos medo, Deus está ao nosso lado, sustentando-nos com seu amor e fidelidade. O próprio Jesus nos advertiu que enfrentaríamos momentos difíceis. Em João 16, versículo 33, ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa declaração de Cristo nos ensina 3 verdades fundamentais. As dificuldades são inevitáveis. Jesus não disse que teríamos uma vida isenta de problemas. Pelo contrário, Ele nos preparou para enfrentá-los. Podemos ter bom ânimo. Apesar dos desafios, não precisamos viver dominados pelo medo e desespero. A vitória pertence a Jesus. Cristo venceu o pecado, a morte e todo o mal. Se estamos nele, também somos mais que vencedores. Romanos 8, versículo 37. A paz que Cristo oferece não é a ausência de problemas, mas a presença dele em nossa vida, nos dando serenidade e segurança mesmo no meio das lutas. Muitas vezes, quando enfrentamos tribulações, nossa fé pode vacilar. Podemos nos perguntar: por que Deus permitiu isso? Ou será que Ele realmente está comigo? No entanto, Hebreus 11, versículo 1 nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso significa que, mesmo quando não conseguimos enxergar uma solução imediata, podemos confiar que Deus está no controle e tem um propósito maior. A fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo vai bem, mas confiar nele mesmo quando tudo parece dar errado. Jó, por exemplo, perdeu tudo que tinha, mas permaneceu firme em sua confiança no Senhor, dizendo: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, versículo 15. A fé verdadeira nos mantém firmes mesmo diante das maiores provações, pois sabemos que Deus nunca nos abandona. Durante períodos de crise, é comum as pessoas se isolarem ou priorizarem suas próprias necessidades. No entanto, a Bíblia nos ensina que o amor ao próximo é um dos mandamentos mais importantes. Jesus declarou em Mateus 22, versículo 39, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento nos lembra que, em tempos difíceis, devemos ser instrumentos de Deus para abençoar os outros. Isso pode ser feito de várias formas: apoiando emocionalmente, ouvir, aconselhar e encorajar aqueles que estão sofrendo, ajudando financeiramente, contribuir com aqueles que estão passando por necessidades, orando pelos outros, interceder por aqueles que precisam da graça e do auxílio de Deus. A solidariedade e o amor ao próximo são maneiras práticas de demonstrar a nossa fé. Como diz Tiago 2, versículo 17, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Ao estendermos a mão aos necessitados, estamos sendo reflexo do amor de Deus no mundo. A esperança é frequentemente descrita na Bíblia como uma âncora para a alma. Em Hebreus 6, versículo 19, lemos: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Essa metáfora é poderosa. Assim como uma âncora mantém um navio estável durante uma tempestade, a esperança em Deus mantém nossa alma firme, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são caóticas. A esperança cristã não é uma ilusão ou um desejo vago, é uma certeza baseada nas promessas de Deus.
Quando nos apegamos a essa esperança, encontramos estabilidade e paz, mesmo nos momentos mais turbulentos. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos como cristãos. Em Filipenses 4, versículos 6 a 7, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração nos conecta diretamente com Deus, permitindo que derramemos nossos corações diante dele e recebamos sua paz. Em tempos de crise, a oração não deve ser um último recurso, mas nossa primeira resposta. A Bíblia enfatiza a importância da comunidade e do suporte mútuo. Em Gálatas 6, versículo 2, somos instruídos: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso significa que, como membros do corpo de Cristo, devemos estar dispostos a ajudar uns aos outros, especialmente em tempos de dificuldade. A comunidade cristã é um lugar onde podemos encontrar encorajamento, apoio prático e oração. Uma das maiores fontes de esperança para os cristãos é a promessa da ressurreição. Em 1 Coríntios 15, versículos 20 a 22, Paulo escreve: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não tem a última palavra. Para os cristãos, a esperança na ressurreição nos dá a certeza de que, não importa o que enfrentemos nesta vida, temos uma herança eterna que nos espera. Nossa esperança em Deus não é apenas para nosso próprio benefício, é também um testemunho para o mundo. Em 1 Pedro 3, versículo 15, somos exortados: antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quando vivemos com esperança em meio às dificuldades, mostramos ao mundo que nossa confiança está em algo, ou alguém, maior do que as circunstâncias atuais. Isso pode ser um poderoso testemunho da fé que temos em Cristo. Quando vivemos com uma esperança genuína em Deus, ela não apenas nos sustenta, mas também toca profundamente a vida daqueles ao nosso redor. Quantas vezes um simples sorriso de fé em meio ao sofrimento já trouxe conforto a alguém que estava perdido na escuridão? Quantas palavras de encorajamento, mesmo sussurradas com lágrimas, se tornaram luz para corações desesperançados? A esperança cristã é como o perfume de Cristo derramado no mundo, como mencionado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, capaz de renovar vidas e inspirar outros a buscarem refúgio no Senhor. Quando nossa confiança em Deus brilha mais forte do que nossos medos, ela ecoa além de nós mesmos, plantando sementes de fé que podem florescer em solo árido. Assim, ser portador de esperança é mais do que um chamado, é um privilégio divino. A esperança cristã não é passiva, ela nos motiva a agir. Em Romanos 12, versículo 12, Paulo nos exorta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa esperança ativa nos leva a perseverar, a continuar orando e a buscar maneiras de fazer a diferença no mundo, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A Bíblia nos ensina que, independentemente das circunstâncias, podemos encontrar esperança no Senhor. Ele é nosso refúgio, nossa paz e nossa força. Mesmo em meio às dificuldades, devemos lembrar que Deus está sempre conosco e nos fortalece. A paz de Cristo nos sustenta nos momentos difíceis. A fé nos ajuda a perseverar, mesmo quando não vemos a solução. O amor ao próximo nos torna instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento. Portanto, em tempos de incerteza, não devemos nos desesperar. Em vez disso, devemos confiar nas promessas de Deus e viver com fé, amor e esperança, sabendo que Ele tem um plano maior para cada um de nós. Como diz Romanos 15, versículo 13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que possamos, a cada dia, confiar mais em Deus e espalhar essa esperança para o mundo. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.